Romanos 8:26. O texto vai dizer assim: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Sabe, existem momentos em que estamos tão sobrecarregados, tão desanimados ou desesperados, que não sabemos como orar e nem pelo que orar. E é aí que o Espírito Santo entra. Ele toma as nossas dores para si e nos ajuda a orar. Jesus, ao falar sobre o Espírito Santo de Deus, disse que ele é um conselheiro. Como está em João capítulo 14, verso 16. Jesus diz assim: eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Sabe, a palavra conselheiro que Jesus usou para se referir ao Espírito Santo vem do grego parakletos, que significa chamado para ajudar ao lado. Outras versões traduzem essa palavra como intercessor. Você pode ler na primeira carta de João, capítulo 2, verso 1. Isso quer dizer que o Espírito Santo foi enviado para nos ajudar e auxiliar em nossas orações. Ele veio para ser um intercessor e levar as nossas causas perante a Deus. Mas por quê? Porque nós nem sempre sabemos dizer as palavras certas quando oramos. Mas a boa notícia é que apenas um gemido na alma toca o coração do Pai. E às vezes, um coração aflito se torna uma oração mais profunda do que qualquer palavra. Sem o poder de convencimento do Espírito, eu e você jamais teríamos chegado a Jesus. É por isso que quando se ora por um incrédulo, por exemplo, deve-se orar para que Deus o convença através do seu Espírito. O Espírito Santo não nos convence do pecado para nos levar ao desespero. Pelo contrário, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, para nos levar aos braços de Jesus. A Bíblia conta que quando Pedro pregou no dia de Pentecostes, os corações das pessoas ficaram aflitos, como está em Atos 2:37. Ou seja, eles não estavam esperando ouvir aquela mensagem tão forte. E isso foi preciso para que eles reconhecessem a necessidade de se arrependerem e crerem em Cristo como Salvador. O Espírito Santo vai confrontar o seu coração, mas não para te destruir. É para mostrar o quanto você precisa de Jesus na sua vida. Uma das grandes verdades sobre o Espírito Santo é que ele é igual a Jesus. É outra pessoa, mas igual a ele. Tudo aquilo que Jesus era para os discípulos enquanto estava em carne, o Espírito Santo é para mim e para você hoje. Se João podia se reclinar ao peito de Jesus, você pode se reclinar ao peito do amado Espírito Santo. Se podiam chorar aos pés de Jesus, hoje eu e você podemos chorar aos pés do Espírito Santo de Deus. Se clamavam pela ajuda de Jesus quando a tempestade se levantava, você pode clamar ao Espírito Santo. Se os pecadores vinham arrependidos se prostrar a Jesus, você pode se prostrar ao Espírito Santo. Jesus em carne tinha suas limitações. Por exemplo, não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ele mesmo dependia do Espírito Santo para ter direção em seu ministério. Agora, o Espírito Santo está em todos os lugares. Aqui no Brasil, um pecador pode clamar por sua ajuda para ser livre. Na China, um cristão pode clamar por força para pregar o Evangelho. Na África do Sul, uma mulher pode clamar pelos seus filhos. E tudo isso ao mesmo tempo. E sabe o que é melhor? Ele vem e auxilia a todos. Aleluia! Você nunca está sozinho. Mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo quando a vontade de desistir de tudo é tão forte que você já começa a imaginar o seu fracasso, o Espírito Santo sempre está contigo. Somente abra o coração para ele, converse com ele, diga tudo o que está no seu coração, tudo que gera angústia no seu coração, tudo que você teria vergonha de dizer ao seu melhor amigo. O Espírito Santo é aquele que enxuga suas lágrimas e é aquele que te levanta e te encoraja. Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. Sabe, antes de despedir-se desse mundo, Jesus prometeu aos seus discípulos que enviaria alguém para tomar o seu lugar. Então ele anunciou que o Espírito Santo viria para ser o nosso auxiliador. O amor de Deus por nós é tão grande que ele não se limitou em nos conceder a salvação e a vida eterna através da vinda do seu Filho ao mundo.
Depois da ascensão de Cristo ao céu, o Senhor ainda enviou o Espírito Santo para nos convencer dos nossos pecados, mas também para nos sustentar, ajudar, apoiar, aconselhar, ensinar, consolar e encorajar, com o único objetivo de nos fornecer todas as ferramentas necessárias para vivermos uma vida vitoriosa, de uma maneira que agrade a Deus. Sabe, se você tem sentido medo ou se você está passando por uma situação difícil, coragem. Se você confia em Jesus Cristo, se já o aceitou como seu Salvador, lembre-se que o Espírito Santo veio para fortalecê-lo, fortalecê-la, encorajá-lo, encorajá-la, ajudá-lo, ajudá-la. O Espírito Santo é o nosso auxiliador nos momentos de decisão, é o nosso consolador em tempos difíceis e é o nosso encorajador nas horas em que sentimos medo. Sabe, Deus nunca nos abandonará. Ele sempre estará ao nosso lado e atento ao que acontece conosco a cada segundo da nossa vida. Entenda, o Espírito de Deus, o Espírito Santo do Senhor, está junto de nós como nosso Consolador, como nosso auxiliador. Lembre-se disso. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. A minha oração hoje é que você seja cheio do Espírito Santo. Deus pode visitar você aí agora. Ele pode fazer com que você seja cheio e cheia da glória dele. Receba essa palavra aí agora na sua vida, em nome de Jesus. Gostaria de pedir que você escrevesse aqui nos comentários uma frase profética. Escreva assim: eu navegarei no oceano do Espírito. Eu navegarei no oceano do Espírito. Sabe, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde eles estavam sentados. Então todos viram coisas parecidas como chamas que se espalharam como línguas de fogo. E cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. O versículo 14 vai dizer que Pedro se levantou, junto com os outros 11 apóstolos, e em voz bem alta começou a dizer à multidão: meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Estas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse: é isto que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Aleluia! Se você não escreveu ainda nos comentários, escreva: eu navegarei no oceano do Espírito. Escreva isso aqui pela fé. Pedro continua dizendo: os filhos e filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas. E naqueles dias, eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima no céu, farei com que apareçam coisas espantosas e embaixo na terra farei milagres. Haverá sangue e fogo e nuvem de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Glória a Deus por esta palavra. Sabe, meus irmãos, vamos navegar com Jesus? Sentir a brisa do Espírito Santo nos tocar? Sabe, no balanço das ondas podemos até repousar. Esse Deus maravilhoso que nos lança um olhar tão profundo. E lá no fundo do nosso coração sentimos esse amor nos curar. Vamos ficar lado a lado de Jesus, navegando, esperando Ele um dia no céu chegar para nunca mais ter que voltar. Diga: Senhor, contigo quero navegar, ser levado, ser levada por este vento de amor. Que bom, Senhor! O barco já está em alto mar. Não dá mais para voltar. O barco sou eu, e o mar é Deus. E o vento forte que me leva para frente é o seu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito,
e ali adorarei o Deus do meu amor. Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-nos de novo. Eu adorarei o meu Deus fiel, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Vem, Senhor Jesus, inunda o meu ser. Lava-me com teu Espírito Santo, transforma-me, Senhor. Quero ser hoje, agora, uma pessoa renovada, banhado nesse mar de graças que vem de ti. Transporta-me com teu Espírito para além de mim. Quero ultrapassar minhas barreiras, vencer meus próprios limites, ir além dos meus horizontes. Quero mergulhar sem medo em águas profundas e descobrir suas riquezas, doce Espírito de Deus. Declare isso, irmão e irmã, em nome de Jesus. Eu quero orar agora por você, pedindo que o Espírito Santo invada sua alma, provoque um grande maremoto que destrua tudo que não deixa você viver feliz. Que seu coração se encha de alegria, porque você tem um Deus que te ama e é o seu porto seguro. Você crê? Então compartilhe essa oração com alguém agora. Deixe Deus usar a sua vida, amém? Deus, pelo seu Espírito, ornamentou os céus. Ah, como é belo olhar o céu, não é verdade? O céu límpido onde brilha o astro-rei. O céu com nuvens branquinhas, a mover-se lentamente, não sabemos para onde. Que lindo é ver a harmonia entre o azul celeste e o branco das nuvens. E quando olhamos o céu à noite, é difícil expressar a beleza de um céu pontilhado de estrelas a brilhar na amplidão do espaço. Que espetáculo belíssimo é a lua movendo-se no céu. Lua e estrelas enfeitando o universo acima das nossas cabeças e trazendo inspiração para aquela pessoa de alma sensível que é chamada a manejar a palavra e louvar a maravilha de uma noite de luar. Sabe, a decoração do céu é obra do nosso amigo Espírito Santo. Como ele é sensível e criativo, como ele tem bom gosto. Aliás, ele é Deus. E como Deus, tem capacidade para tudo e para fazer todas as coisas. Aleluia! O trabalho de decoração do nosso amigo Espírito Santo não parou quando os céus foram criados, absolutamente. Quando Jesus edificou a sua igreja, o Espírito Santo começou a agir. No dia de Pentecostes, foi ele derramado sobre os discípulos. E daí para frente, o seu trabalho de ornamentação não parou até os dias de hoje. Os dons do Espírito são como o adorno da noiva do Cordeiro. A igreja tem à sua disposição todos os dons do Espírito. Não é por acaso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse que vocês não têm deixado de receber nenhum dom espiritual enquanto esperam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 7. Sabe, em todas as igrejas locais, há pessoas que são membros do corpo de Cristo, portanto, são parte integrante da noiva do Cordeiro. Sendo assim, nenhum dom lhes falta, visto que a noiva é completa. Glória a Deus por isso. Cabe a mim e a você, a cada um de nós, fazer o que a palavra de Deus nos manda. Na mesma carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 1, a palavra vai dizer: busquem com dedicação os dons espirituais. Sabe, o nosso amigo Espírito Santo está interessado em fluir nas nossas vidas, manifestando os dons espirituais para a edificação da igreja. Ai, como carecemos de ver o Espírito Santo agindo com liberdade, de acordo com a necessidade dos filhos de Deus. Precisamos ouvir a mensagem de Deus com a revelação da palavra da sabedoria, e a outro, o amigo usar com uma palavra de conhecimento. A fé com dom precisa ser manifestada em nossas reuniões com frequência, como também os dons de curar. Meu Deus, quantos que vivem enfermos hoje em nosso meio. Se olharmos direitinho, já não há mais pessoas com saúde verdadeiramente. Graças ao Senhor ouvimos, de vez em quando, um testemunho de alguém que foi curado pelo Senhor. Entretanto, isso deveria ser uma rotina nos nossos dias, uma vez que estamos na dispensação do Espírito Santo. E o poder para operar milagres?
O mundo precisa ver milagres acontecendo no meio do povo que se chama pelo nome do Senhor, pois o Espírito Santo não mudou, ele permanece o mesmo. Mas, infelizmente, nós mudamos. Infelizmente, o que vemos acontecer algumas vezes nas igrejas locais são falsas profecias. Vidas financeiras arruinadas, relacionamentos quebrados, pessoas indo para fazer missão e retornando decepcionadas com Deus, enfim. Quanto prejuízo, meus amados! Mas ainda há homens e mulheres de Deus que recebem do Espírito Santo a palavra verdadeira para entregar à igreja. Aleluia! Cabe a mim e a você examinar tudo na palavra e pedir a confirmação do Espírito que habita em nós. E como está escrito lá em 1 Tessalonicenses 5:20, não desprezeis as profecias. Sabem de uma coisa, meus amados? Que o Senhor nos ajude a ver a manifestação do dom de discernir espíritos constantemente em nossas vidas e também na nossa comunidade espiritual. Como precisamos deste dom! Sinto saudade do tempo em que chegávamos à casa de Deus e todas as pessoas que lá estavam tinham joelhos dobrados e oravam ao Senhor. Como era maravilhoso ouvir o Espírito Santo usando uma pessoa em variedade de línguas, enquanto na sequência outro irmão começava a interpretar aquelas línguas. Então eu me deliciava ao ouvir e me alegrava no Espírito louvando a Deus. Porém, o Espírito Santo permanece o mesmo. Ele não mudou em nada, absolutamente nada. Aleluia! Sabemos que ele continua a adornar a noiva do Cordeiro. Da mesma maneira como o mordomo Eliezer, ao encontrar Rebeca, presenteou-a com adorno e joias. O nosso amado Espírito Santo a cada dia nos adorna para que quando acontecer um encontro com o noivo, a noiva esteja gloriosa, ataviada para as bodas. Glória ao Senhor! Que cada um de nós deixemos o amigo trabalhar as nossas vidas, dando a ele a liberdade para se manifestar, para manifestar os dons espirituais através de mim, através de você, através de nós. E tudo isso para a edificação da igreja, a noiva de Cristo. Quão maravilhosa é a palavra de Deus! Tem sempre uma mensagem para cada um de nós no momento certo. Talvez você esteja vivendo um momento extremamente difícil, amado irmão. Mas creia no Deus que nos deixou a sua promessa. Jesus nos disse: "E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês." Na caminhada da vida, eu e você passamos por situações inesperadas, momentos que jamais imaginamos passar. E quantas vezes visualizamos o final da história tragicamente, isso sem falar que o nosso adversário se encarrega de mostrar sempre o pior para mim e para você. Acredite, ele tenta por todos os meios nos afligir, trazer desesperança. Mas nunca devemos atentar para suas mensagens mentirosas. Ao invés disso, devemos nos apegar com todas as forças às eternas verdades da Santa Palavra de Deus. Essa palavra é fiel e verdadeira e exprime os pensamentos de um Deus fiel, que, como está escrito em Jeremias 1:12, vela sobre sua palavra para cumprir. Sabe, meus irmãos, não tomem nenhuma atitude sem esperar pela orientação do amado amigo Espírito Santo. Ainda que a sua mente esteja um turbilhão de informações, creia que o seu melhor amigo está contigo. Por mais séria que possa ser a situação aí na sua família, por mais grave que esteja o aperto financeiro, por mais trágica que seja a notícia sobre uma enfermidade, há esperança, porque há uma promessa sobre a sua vida e você precisa crer nessa verdade. Todos quanto o conhecem têm os seus nomes escritos no livro da vida. E isso faz toda a diferença. Aqueles que aproveitaram o tempo da graça de Deus e nela se abrigaram, com a ajuda do amigo Espírito Santo, mesmo imperfeitos, lutando contra a natureza carnal, herdada do velho homem, que ninguém pode nos livrar dela. Mas a verdade é que a graça nos alcançou por meio da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Neste momento, eu quero orar por você. Mas antes, eu peço que você já deixe o seu like. E se tiver um pedido especial para que eu ore, escreva aí nos comentários,
e compartilhe este vídeo. Não se esqueça, amém? Vamos orar. Ó Deus poderoso, santo e bendito, louvado seja o teu nome, Pai. Pai, nós queremos te agradecer pelo Espírito Consolador, pelo amado Espírito Santo. Obrigado, Pai, porque o Teu Espírito nos dá direção, porque o Teu Espírito nos dá consolo, nos dá entendimento. Pai, em nome de Jesus, que possamos mesmo ter um relacionamento de amizade, de intimidade, Pai, a fim de que não façamos nada por nossa vontade ou por nossa escolha, mas por direção plena e genuína do Teu amado Espírito Santo, aonde não há engano, aonde não há equívoco, aonde não há armadilhas, aonde só há verdade. Deus Todo-Poderoso, que o Teu Espírito seja mesmo aquele que guia as nossas vidas por Tua graça, ó Senhor. Pai, eu quero orar agora pela vida do meu irmão e da minha irmã que se colocam em oração neste tempo, Pai, que sejam mesmo usados pela Tua mão. Deus, em nome de Jesus, derrama do Teu Espírito, derrama os dons do Senhor, Pai, adorna mesmo a noiva, Senhor, e que a Tua graça, Pai, que inunda o nosso coração neste tempo, possa mesmo, Pai, fazer com que homens e mulheres do Senhor fluam, Pai, fluam no poder do Teu Espírito. Deus, que a manifestação da Tua glória seja viva, que a manifestação da Tua glória seja real no nosso meio. Ó Deus poderoso, que a Tua igreja alegre o Teu coração neste tempo, Senhor, que possamos acordar deste sono, Pai, que certamente nos levam para o engano. Deus Todo-Poderoso, que o Teu Espírito nos desperte e nos coloque mesmo vigilantes, Pai, atuantes e adornados pelos Teus dons. Esse é o desejo do meu coração neste tempo, Pai, e que estes dons possam mesmo, Pai, manifestar profecias, Pai, possam manifestar cura, possam manifestar restauração, possam manifestar entendimento e conhecimento da Tua glória na terra. Ó Deus, obrigado por esta palavra hoje que confirma o nosso coração, que o Senhor enviou um Espírito Santo do Senhor, Pai, para nos auxiliar, para nos ajudar, para nos consolar, para nos instruir. Muito obrigado, Deus, por tão grande amor, que não parou na cruz do Calvário com Jesus Cristo, mas ainda assim, após a sua ressurreição, Pai, após a ascensão do Senhor Jesus aos céus, o Senhor envia o seu próprio Espírito para nos consolar, para nos confortar e para nos ensinar. Ó Pai, somos tão gratos a Ti, Pai, por tão grande amor, Pai, por tão grande plano de salvação que há em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, e que esse amor possa permear os nossos relacionamentos, que esse amor possa dar direção, possa dar sentido, Pai, às nossas ações, aos nossos relacionamentos e às nossas decisões, que não tenhamos nenhuma dúvida no nosso coração quanto ao Teu amor, que não tenhamos nenhuma dúvida no nosso coração quanto ao Teu cuidado com cada um de nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos enviou Jesus a fim de nos salvar, Pai, a fim de nos reconciliarmos contigo, e enviou também na sequência o Teu amado Espírito Santo para nos dar direção e para ser um intercessor, para que em gemidos inexprimíveis possa narrar tudo aquilo que traz ao nosso coração desesperança e preocupação. Pai, nós Te louvamos, Pai, porque o Senhor é um Deus de perto. Nós Te louvamos porque o Senhor é um Deus que se faz presente nas nossas vidas com o Teu próprio Espírito. Nós Te amamos, ó Senhor. Amado Espírito Santo, Tu és muito bem-vindo na minha vida, muito bem-vindo na vida dos meus irmãos. Traga mesmo, amado Espírito Santo, direção aos nossos corações. Sabemos que tudo que faz testifica o Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Por isso nós queremos render mesmo neste tempo a nossa gratidão e a nossa honra ao Deus poderoso de Israel, que nos envia um conselheiro tão amoroso como o Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque, mesmo sendo pecadores e falhos, Pai, ainda assim o Senhor escolheu nos amar. Ainda assim o Senhor escolheu ter um plano perfeito de salvação para cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a ser mais parecidos com Jesus. Ajuda-nos a ser mais parecidos com Teu Filho amado, Pai, para que possamos, Pai, expandir o Teu reino nessa terra, Pai, que vidas sejam alcançadas e impactadas pelo poder do Teu Evangelho.
Pai, nós desejamos mais do Teu Espírito, desejamos ser homens e mulheres cheios da Tua presença. Por isso, Pai, derrama do Teu Espírito sobre o Teu povo neste tempo, na vida desse irmão, dessa irmã que ora e clama e declara com seus lábios agora: eu navegarei no oceano do Espírito, que possam experimentar o sobrenatural do Senhor, ser homens e mulheres cheios do Teu Espírito, a fim de que produzam os frutos que são genuínos de Ti, Senhor, frutos de paz, de amor, de benignidade, de domínio próprio. Ó Deus bendito, enche essas vidas agora para a honra e glória do Seu santo e bendito nome. Deus de amor, nós Te exaltamos, Te glorificamos e declaramos que não há outro Deus além de Ti e que só o Senhor é santo, santo e santo. Que a Tua graça nos inunde, Pai. Nós Te amamos, ó Senhor. Ó Deus, obrigado por esta palavra hoje que confirma o nosso coração que o Senhor enviou um Espírito Santo do Senhor, Pai, para nos auxiliar, para nos ajudar, para nos consolar, para nos instruir. Muito obrigado, Deus, por tão grande amor, que não parou na cruz do Calvário com Jesus Cristo, mas ainda assim, após a sua ressurreição, Pai, após a ascensão do Senhor Jesus aos céus, o Senhor envia o Seu próprio Espírito para nos consolar, para nos confortar e para nos ensinar. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos enviou Jesus a fim de nos salvar, Pai, a fim de nos reconciliarmos contigo, e enviou também na sequência o Teu amado Espírito Santo para nos dar direção e para ser um intercessor, para que em gemidos inexprimíveis possa narrar tudo aquilo que traz ao nosso coração desesperança e preocupação. Pai, nós Te louvamos, Pai, porque o Senhor é um Deus de perto. Nós Te louvamos porque o Senhor é um Deus que se faz presente nas nossas vidas com o Teu próprio Espírito. Nós Te amamos, ó Senhor. Amado Espírito Santo, Tu és muito bem-vindo na minha vida, muito bem-vindo na vida dos meus irmãos. Traga mesmo, amado Espírito Santo, direção aos nossos corações. Sabemos que tudo que faz testifica o Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Por isso nós queremos render mesmo neste tempo a nossa gratidão e a nossa honra ao Deus poderoso de Israel, que nos envia um conselheiro tão amoroso como o Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque, mesmo sendo pecadores e falhos, Pai, ainda assim o Senhor escolheu nos amar. Ainda assim o Senhor escolheu ter um plano perfeito de salvação para cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a ser mais parecidos com Jesus. Ajuda-nos a ser mais parecidos com Teu Filho amado, Pai, para que possamos, Pai, expandir o Teu reino nessa terra, Pai, que vidas sejam alcançadas e impactadas pelo poder do Teu Evangelho. Oramos no precioso nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador, nome que está acima de todo nome. Amém e amém. Graças a Deus. Não se esqueça que você é muito importante para o Senhor Jesus. Compartilhe essa mensagem com alguém que você ama e não se esqueça de inscrever em nossos canais. Que Deus te abençoe.